nós queremos continuar a ministração que iniciamos recentemente, uma série de mensagens sobre desenvolvendo relacionamentos extraordinários. Diga assim: eu preciso desenvolver, eu preciso investir em relacionamentos extraordinários. Essa é a terceira mensagem. Na primeira mensagem nós falamos sobre o amor, baseado em 1 Coríntios 13, e a série toda é baseada em 1 Coríntios 13, e essa aqui parece novela mexicana, vai demorar, hein, umas 10 mensagens. E a segunda mensagem a gente falou sobre o amor é paciente, e ainda estamos lá em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. No versículo 4, iniciamos ali o amor, uma descrição do que é o amor. E hoje nós continuamos no capítulo 4, versículo 4, mas uma segunda descrição. O texto diz: o amor é paciente. E aí fala: o amor é benigno. Diga assim: o amor é benigno. Diga assim: o amor é bondoso. É para repetir. O amor é, diga, o amor é bondoso. Essa é a terceira e desafiadora mensagem, amados. Porque a gente fala: não, bondade é fácil. O tema dessa mensagem é o melhor dos outros. O melhor dos outros. Por que é desafiadora? Porque a nossa tendência, a minha, a sua, do ser humano, é de nós vermos o pior dos outros. Não é isso? É fácil enxergar o erro dos outros. É muito fácil enxergar o erro. E por quê? Porque o pior é mais evidente, o pior fica na cara. E para perceber o melhor, para você analisar e ver o melhor das pessoas, você precisa de convivência, você precisa de atenção, você precisa de paciência, você precisa de amor. Eu falei aqui nas duas mensagens já que os relacionamentos determinam nossa felicidade. Ou até a nossa tristeza, depende do ponto de vista. Porque os relacionamentos nos trazem prazeres. Relacionamentos nos trazem também grandes sofrimentos. Geralmente sofrimentos vêm de algum relacionamento. Um relacionamento tanto pode fazer com que você se sinta miserável, mal, terrivelmente mal, como pode fazer com que você se sinta bem. Falamos aqui que os psicólogos dizem que a maioria dos problemas emocionais, eles têm raízes em relacionamentos errados, conturbados, problemáticos. A maioria, pesquisa dos suicídios acontece por causa de relacionamentos doentios. Ou seja, relacionamentos determinam nossa felicidade, nosso sofrimento. Relacionamentos definem nossa vida. Relacionamentos determinam o nosso sucesso e o nosso fracasso. Relacionamentos te levam aonde muitas vezes a unção não te leva. Você pode ser alguém cheio do Espírito, cheio de Deus. Isso te leva até algum lugar, mas Deus vai usar pessoas. Essa unção vai fluir, mas através de pessoas. Já falamos isso: você trabalha em algum lugar devido a algum relacionamento, provavelmente. Você se casou com alguém que é fruto de um relacionamento. Você age numa área, você mora num lugar. Tudo na nossa vida é fruto do relacionamento. E hoje nós queremos falar sobre o melhor dos outros. Porque 1 Coríntios 13, 4, em outras versões, diz assim: o amor é benigno, mas o amor é a mesma coisa que o amor é bondoso. A tradução de Phillips diz o seguinte: o amor procura até mesmo ser construtivo. O amor procura ser construtivo. Em Romanos, capítulo 15, versículo 2, diz assim: cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. A nova tradução, acho que na linguagem de hoje, diz assim. A tradução de Phillips, a Carta Viva, ela fala em Romanos 15, 2 dessa forma, outra versão: as nossas ações devem pretender o bem dos outros, na medida que ajudamos a formar o seu caráter. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Então, eu quero começar hoje com um exame, olhando para nós mesmos. Muito obrigado, queridos. Vai ter um galardão no céu por isso. Amém. Quero começar hoje com esse exame de vários tipos de lições. Quantos aqui você já recebeu lição, por exemplo, de música, aula de música? Até eu, não parece, mas eu já fiz aula de música. Tentei tocar violão na minha adolescência, não deu muito certo.
eu fiz aula de serigrafia, aí aprendi. Quem já fez aula de natação, aula de música, de dança, de futebol, alguns tem que fazer. De culinária, o Marcio está fazendo, né? Aula de culinária. Inglês, mergulho. Mas você não vai perceber, a sociedade nossa incentiva isso, essa educação continuada, mas se olha em qualquer faculdade, em qualquer universidade, nós não vemos curso de relacionamentos. Talvez seja um nicho novo. Faculdade de relacionamentos. Todos nós precisamos aprender a se relacionar. Nós precisamos aprender a amar. E é por isso que a gente está nessa série de mensagens aqui. Quando a Bíblia diz que o amor é bondoso, quando Paulo escreve ali em 1 Coríntios 13, 4, que o amor é bondoso, o que significa ser bondoso? Bondade aqui, amados, é o amor em ação. É o amor agindo. Como disse Philips na tradução das igrejas novas, ele diz, o amor procura até ser construtivo. Como assim construtivo? Ou seja, o amor procura uma forma de melhorar a vida das pessoas. O amor busca edificar pessoas. E hoje eu quero falar com você, dentro desse contexto do amor é bondoso, é como ser um edificador ou uma edificadora de pessoas. Diga assim, olha para a pessoa do seu lado, você vai aprender como ser edificador de pessoas. Esse texto de Romanos 15, 2 diz, pode ter a versão ali, a versão de Philips fala, as nossas ações devem pretender o bem dos outros, na medida que os ajudamos a formar o seu caráter. Você conhece, talvez alguém bem distante, você nunca viu pessoas assim, mas na China tem muito, pessoas que têm uma habilidade em apenas colocar pessoas para baixo. Sabe? Você já conheceu pessoas assim? Que só te coloca para baixo, só coloca os outros para baixo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus nos chama para cima. Quantas pessoas que te chamam para cima ou que estão para cima, hoje, existem, estão por aí, porque um dia ela trabalhou com você. Quantas pessoas existem que estão bem hoje, estão para cima, porque ela trabalhou com você, ela serviu com você, ela foi seu amigo, ela andou com você. Existem pessoas assim, que você pode olhar, puxa, fulano, a gente caminhou um tempo junto e eu pude ajudá-lo. Então, como que eu posso ajudar pessoas em minha vida? Como eu posso ajudar as pessoas a crescer? E, amados, essa mensagem é para todos nós que estamos aqui, você que está em casa. Se você é professor, se você é pai, se você é marido, se você é esposa, se você é mãe, se você trabalha em algum lugar na sociedade, se você vai à escola, todos nós temos ao nosso redor pessoas que queremos que cresçam ao nosso redor, pessoas que precisam crescer. Ao nosso redor existem diariamente pessoas que nós queremos despertar nelas o que há de melhor. E você tem um chamado, meu irmão, a despertar nas pessoas que estão ao seu redor. Não importa onde você esteja, o que elas têm de melhor. Eu quero falar hoje sobre 5 coisas que podemos dar às pessoas para que possamos edificar algo na vida delas. Você ajuda as pessoas a crescerem pela bondade, não pela crítica. As pessoas crescem pela bondade, não por crítica. Bondade é dar às pessoas o que elas precisam, não o que elas merecem. Vou repetir. Bondade é dar às pessoas aquilo que elas precisam, não o que elas merecem. Jesus deu às pessoas essas 5 coisas que nós vamos falar aqui. E que você também precisa aprender a dar, se você quer ser um edificador de vidas, um edificador de pessoas. Se você quiser despertar nas pessoas o que há de melhor nelas, o que há de melhor na vida delas, você precisa dessas 5 coisas. Então vamos lá. Como ser um edificador de pessoas? Primeira coisa, ofereça às pessoas um desafio pessoal. Ofereça às pessoas um desafio pessoal. Efésios capítulo 4, versículo 1. Paulo escrevendo à igreja. Vamos lá, né? Isso, passei listinha para elas. Obrigado. Rogo-lhes,
rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Olha o que Paulo está falando, amados. Paulo está aclamando que aquelas pessoas valorizassem a sua vida. Aqueles irmãos valorizem a sua vida. Ele está desafiando eles. Ele não está, ou melhor, ele está dizendo, olha, não desperdice a sua vida. Seja você tudo para o que Deus lhe fez. Tudo que Deus planejou para você, seja isso. Faça a tua vida valer a pena. Por quê? Porque todos nós, eu e você, cada um de nós aqui, nós precisamos de uma causa, nós precisamos de um projeto, nós precisamos de um sonho que desperte o que há de melhor em nós. Porque na juventude, em qualquer momento da vida, eu acho que nós precisamos disso. Pessoas, lá a gente sabe, em alguns lugares que são suicidas, né? Aqueles homens bomba. O cara se matar daquele jeito, o cara deu a vida por algo. Está errado, mas o cara, ele tinha um sonho, sei lá, um projeto, uma causa. Causas fortalecem a nossa vida. Amados, saiba algo, nós sabemos, há algo mais na vida do que apenas viver para você mesmo. Há algo mais na vida do que apenas ter prazer, alegrias e tantas outras coisas. Enriquecer, juntar algo para si. Precisa haver uma causa. Precisa haver uma razão. Um propósito que justifique por que nós estamos aqui, por que eu estou aqui. E eu não estou apenas ocupando espaço, e alguns ocupam mais espaço, como eu. Que outros, né? Alguns respiram mais ar que os outros. Mas há muito mais. Há pessoas em sua vida para os quais Deus quer usar para ser um edificador. Despertando o que há de melhor nas pessoas. Deus quer te usar para inspirar pessoas a ser aquilo que Deus planejou que elas fossem. E eu entendo o papel meu como pastor, mas não é só do pastor, é de todos nós cristãos. É sermos isso. Sermos pessoas que despertam o melhor nos outros. Que despertam algo. Que são edificadores. Na nossa declaração de visão, por que a nossa igreja existe? Por que a primeira igreja de cristianismo decidida em Maringá existe? Nós dizemos assim, levar vidas a uma decisão pessoal por Cristo. E juntos amar, ensinar e servir. Qual que é o propósito disso? Levar vidas a uma decisão por Cristo. Edificar pessoas. Transformar a vida de pessoas. Ser agentes de transformação. E como nós sabemos o que Deus quer que sejamos? Basta você olhar para as suas habilidades. Olhe para os seus dons, para os seus talentos, para as suas forças. Deus deu a cada um de nós algumas capacidades, alguns dons, alguns talentos específicos. E eu tenho certeza que Deus te deu isso para você ajudar outros, abençoar outros. Deus está dizendo nesse texto, através de Paulo, olhe suas forças. O modo como você sabe o que Deus quer de você, da sua vida, é você olhar para aquilo que Ele te deu, para aquilo que Ele te dotou, para os dons que Ele te deu, para os talentos que Ele te deu, para as competências que Ele te deu. Nós precisamos, amados, crescer. Hoje no mercado de trabalho tem muito sobre plano de carreira profissional, orientação vocacional, né, para estudantes, para empresas, tudo isso. Seminários e mais seminários online ou não, análise de temperamento, teste de competência, consultoria sobre capacitação, tem tudo. Porque as pessoas estão o quê? Despertando para esse descobrir. Muito dinheiro hoje, pessoas pagam alto para fazer cursos ou capacitações para dizer para elas mesmas no que elas são boas. Não existe isso, não está errado. Você está buscando desenvolver isso. Por quê? Porque todos nós, eu e você, nós precisamos de alguém que nos desafie. Que nos desafie a tirar o melhor de nós. Alguém que nos ajude a descobrir em que nós somos bons. Descobrirmos que há o melhor em nós. Alguém que encontre um desafio, que nos desenvolva, que nos fortaleça. Que nos faça mudar. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte. 1 Pedro 4,10. Deus deu a cada um de vocês, na Bíblia Viva, tem outra versão ali. Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de que
e as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. Outra versão diz: cada um exerça o seu dom como recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se eu te perguntasse de 1 a 10, numa escala de 1 a 10, quanto tempo você tem gasto desafiando os outros? Quanto tempo você tem gasto destacando a força dos outros? Declarando para ele no que ele é bom. Peter Drucker, um autor, fala sobre crescimento pessoal. Ele diz assim: precisamos destacar a força dos outros para fazer das suas fraquezas irrelevantes. Destaque a força do outro para que as fraquezas dele se tornem irrelevantes. Todos nós, eu e você, todos nós aqui, você que está em casa, todos nós temos fraquezas. Mas o destaque não é para as suas fraquezas, ele deve ser para as suas forças. Se você quer ser um edificador de pessoas, um despertador do que há de melhor nas pessoas, dê-lhes um desafio pessoal. Desafie seus filhos, desafie sua esposa, seu esposo, seu pastor, suas ovelhas, sua célula. Ajude as pessoas de sua vida a crescerem com você, aonde quer que você esteja. Então Jesus fez isso. Ele entregou às pessoas um desafio. Mas a segunda coisa que nós precisamos, se queremos ser edificadores de pessoas, é entregar às pessoas confiança completa. Diga assim: entregar às pessoas confiança completa. Romanos 15, versículos 1 e 2, diz assim: nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os mais fracos. E depois ele vai terminar, a fim de que cresçam na fé. Vamos lá? Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Versículo 2. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Olha, todos nós precisamos de confiança. Quando alguém acredita em você, isso desperta o melhor que há em você. Os tratamentos, com certeza, são assim. O pastor Celso, o pastor Eduardo, devem saber muito bem disso. Quando você enfatiza só o erro, só a falha, só o pecado, só a fraqueza da pessoa, se joga a pessoa cada vez mais para baixo. Mas quando você começa a mostrar para ela a força dela, no que ela é bom, destacar a força dela, ela desperta nela aquilo melhor que há nela. Não estou dizendo que não tem que corrigir, que não é nada disso. Tem que corrigir o filho e tudo, mas mostrar aquilo que é força nele. Quando alguém mostra isso, isso dá força a você. Eu sei que você pode fazer isso, eu sei que você pode vencer, eu sei que você pode superar. Jesus fez isso com o apóstolo Pedro. O nome de Pedro é Petros, né? Petros. E Petros significa pedrinha, pedrisco, seixo. E quando Jesus conheceu a Pedro, Jesus disse: Pedrinha, Petros, pedrinha, você vai se tornar uma rocha. Porque o nome dele era Simão. E ele se tornou Pedro, rocha. Vou lhe dar um nome. O nome Simão Pedro, Simão Barjonas, né? Que significa filho de Jonas, era o nome dele. Ou seja, alguém já disse que é Jonas Rocha, né? Simão Barjonas. Quando Jesus disse aquilo para Pedro, ele não era nada mais do que uma pedra, um pedrisco. Ele era o Senhor impulsivo, ele era o Senhor falastrão, o Senhor que falava, dizer que. Mas um dia Jesus chegou: ei, vamos lá. Levou ele a águas profundas, caminhou sobre as águas. Jesus disse: você vai ser uma rocha, você não é uma pedrinha qualquer. Jesus não disse o que ele era. Jesus disse para Pedro que ele seria, o potencial. Sabe o que isso fez? Criou confiança em Pedro. Ele destacou isso em Pedro. Sempre que você rotula uma pessoa, você reforça o que ela é. Quando você rotula a pessoa, você reforça. Preguiçoso, problemático, esse piá é desorganizado. Esse menino, esse guri. Às vezes fala piá, não sabe o que eu estou falando. Menino,
pimentinho. Oh, você é pançudo. Nunca diga às pessoas o que elas são. Diga a elas o que elas podem ser. Edifique elas. Desperte nelas. Uma vez um homem no Velho Testamento, chamado Gideão, Deus disse a esse homem que estava escondido, se escondendo do exército inimigo num tanque de descascar arroz, ele estava lá escondido, e Deus disse: Gideão, você é corajoso. Amado, Gideão era o homem mais fraco ali do grupo, talvez. Escondido. E ainda assim foi o que Deus disse. Gideão, isto é o que eu vejo em você, Gideão. Um homem corajoso. Eu vejo coragem em você, Gideão. Amados, isso é o que significa edificar pessoas. É dar confiança, é encorajar as pessoas. O mundo já tem muita gente para desanimar elas. Não vai ser eu e você, não vai ser a igreja, não vai ser a sua esposa, seu esposo, seus filhos, que você vai desencorajar. Quando todo mundo está dizendo vai dar errado, nós vamos dizer vai dar certo. Quando diz que o Brasil vai quebrar, o Brasil não vai quebrar. Quando diz que a igreja está falida, ela não está falida. Quando o casamento está falido, não está falido. Quando você não vai se libertar, você vai vencer. E não é palavra motivacional, não. Nós não fazemos palestras motivacionais aqui. É o que a palavra diz, encorajar. Em 1 Tessalonicenses 5:11, o apóstolo Paulo fala assim: portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Exortem. A palavra exortar não é dar dura, mas é animar, estimular, é levantar a pessoa. Amém? Estão aí? Isso é o poder da afirmação. Se você vai ser um edificador, você precisa ser um encorajador. Tem um cara chamado Ken Blanchard, não sei se é isso que se fala, ele escreveu um livro chamado Gerente Minuto. E ele diz o seguinte: descubra pessoas fazendo o que é certo e diga isso a elas. O cara está lá trabalhando com você, na sua empresa, no seu negócio, um colega de trabalho, um aluno, seja quem for seu filho, e ele está fazendo algo, e aquilo está certo. Descubra isso aí e fala e diga para ele: uau, que legal, que trabalho bem feito, como você é bom nisso que você faz. Estimule, deixa o cara inflar um pouquinho. Delegue responsabilidades, cobre comprometimento, mas encoraje as pessoas. E tem algumas 3 sugestões aqui para você encorajar a pessoa. Quando você for encorajar a pessoa, em primeiro lugar, seja real, seja verdadeiro. Fale do seu coração. Não fale, eu aprendi lá, agora eu tenho que falar, né? Manipular as palavras, manipular a pessoa com palavra, não. Seja sincero, seja genuíno, seja real, mas fale. Precisa de constância. Se quer encorajar alguém, ser um encorajador, precisa de inconstância. Não seja mesquinho no seu encorajamento. Faça isso todo o tempo. Amados, tem coisas que são hábitos, temos que praticar para se tornar um hábito na nossa vida. Vai no restaurante, encoraja o garçom: obrigado. Cara, que gostoso, que trabalho bem feito, que comida boa. Encoraje as pessoas. Olha que arte bonita, que desenho bem feito, que transmissão legal, que palavra boa, que escalada bem feita, os meninos lá, né? O cara tá lá pendurado, caindo já, fez tudo errado. Aí, aprendeu a amarrar. Descubra o melhor nas pessoas. Nós temos nosso vôleizinho aqui todo domingo à tarde agora. Não tem culto à noite, mas tem culto com vôlei e depois eles fazem uma célula, os jovens. Vem aqui, domingo à tarde você vai amar aqui como está. E tem uns caras que jogam muito bem e tem uns caras que jogam bem. Ninguém joga mal, né? Por que vocês estão rindo? Tem até palmeirense jogando. Né? Mas veja o melhor. Poxa, o cara já sabe que ele tem que entrar na quadra para jogar. Ele sabe que ele não pode segurar a bola. Não, alguns não sabem isso, né? Que a bola tem que ser por cima. Deve ser específico. Encoraje, seja específico. Né? Não diga assim. E aí eu me incluo nisso, tenho que aprender isso. Eu gostei da comida. Não diga eu gostei da comida. Diga eu quero dizer. Não sei se a gente vai falar com essa frase aqui, mas eu quero dizer que sei que você gastou muito tempo preparando essa comida. Quais os detalhes? O tempero está perfeito. Olha que gostoso. Olha, que bom trabalho que você fez. Não, vai lá e diga: olha,
Cara, você tratou muito bem aquele cliente, que legal, você ficou tempo a mais, você trabalhou o tempo todo. Diga o que a pessoa está fazendo. Oh, que trabalho bem feito, legal. Não, especifique. Ai que bom artigo, que coisa bem escrita. Não. Nossa, diga assim, olha que pensamento bem organizado, que conclusão, que introdução na sua redação. Nós temos que orar hoje, né? A galera que vai fazer o vestibular da UEM, Rebequinha hoje, vai para lá. Seja específico. Provérbios 24, 26 diz, a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Mas existem pessoas que foram feridas, a gente sabe disso, e não querem confiar novamente nas pessoas. Temos aprendido, né, no 30 semanas sobre isso. Mas você poderá avaliar a saúde emocional de alguém dando novas oportunidades a essa pessoa. Claro, né? Você vai aprendendo de forma sábia, vai melhorando cada tempo, até com as experiências do passado. Mas é importante você encorajar as pessoas. Então, em primeiro lugar, desafie as pessoas. Entregue desafios. Entregue confiança completa. E em terceiro lugar, ofereça às pessoas conselhos honestos. Ofereça conselhos honestos. Provérbios 27, 17. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Hebreus 10, 24. Em reconhecimento por tudo quanto ele fez por nós, suplantemos uns aos outros em sermos prestativos, em sermos bondosos uns para os outros. 10, 24. Volta no 10, 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos às boas obras e ao amor. Mais um texto, Romanos 12, 10. Tenhamos uma verdadeira afeição mútua, a que de boa mente damos crédito. Mas diga de forma direta como devem fazer algo. Seja honesto nos seus conselhos, naquilo que você tem no coração. Não quero gastar muito tempo aqui, quero falar sobre o quarto. A quarta recomendação, ofereça às pessoas, além de conselhos honestos, conselhos verdadeiros. Em Efésios 4, 15, Paulo diz assim, antes, seguindo a verdade em amor. Se o teu foco está em firmar a pessoa, nosso foco tem que ser firmar pessoas, incentivar pessoas, não é corrigir comportamento. Se o teu foco é esse, fale a verdade em amor. Fale a verdade em amor para as pessoas que estão ao seu redor. Não tenha medo de dizer a verdade, mas em amor, com medo de perder a pessoa. Eu vou perder o amigo se falar isso para ele. Não há progresso sem aprendizagem. Não há aprendizagem sem retorno. Não tem como a pessoa aprender se você não der o feedback para ela. Todos nós precisamos de observações honestas, alguém que fale para nós. Com amor, mas a nossa atitude está errada. Nenhum de nós é perfeito, somos falhos. Temos falhas, problemas. Nós precisamos de pessoas que digam para nós, você não está certo. Você está agindo errado. Você não está bem. Precisamos de pessoas que de fora olhem para nós e sejam honestas e corrijam-nos. Eu comecei falando que nós destacamos o que há de melhor nas pessoas. A mensagem é essa, o melhor dos outros. E aí uma resposta sincera é sinal de amizade verdadeira. Pode ser o amigo verdadeiro. Ele vai dizer para você quando alguma coisa está errada. Imagina estar num grupo de amigos e meio chato assim, de repente começa a sair uma remelinho no teu nariz lá. E você está lá conversando e aquele negócio pendurado. Imagina que feio. Vergonha, nojo. Aí está lá. E tal. Aí todo mundo vendo e nenhum dos infelizes te ajuda. Aí chega um amigo teu e fala, cara, não teu nariz. Aleluia. Ou você está conversando e aquele feijãozão, né? Os meninos, né? Tá lá, apaixonadinho pra menino, tá numa roda de conversa. Só que foi numa feijoada, daqui a pouco tá lá sorrindo com aquele feijãozão lá. E todo mundo, o cara que é amigo, mano, o cara fala. O cara que é amigo, chega você, cara, você tá queimando teu fio. Cara, você tá errado.
Isso é amigo. Isso é amigo. Eles se importam bastante com você, para te corrigir, para te confrontar, para colocar você na direção certa. E mesmo quando é doloroso, o amigo fala a verdade. O amigo é verdade, é verdadeiro. Olha, eu acho que você está na direção errada, você está desperdiçando sua vida. Ele não vai ficar em silêncio, deixando um amigo estragar a vida. Provérbios 27:6 diz: o amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Olha, quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica os beijos. Oh, lindão. Agora o amigo, se precisar ferir, ele vai ferir. Nós tínhamos uma frase lá com os líderes lá em Curitiba, não sei se o Fábio e a Fernanda lembram, mas era assim, é um versículo, né? Fira-me o justo, e será como óleo sobre minha cabeça. Ele vai fazer isso em seu benefício. Então a correção pode ser tão poderosa, mas ela pode ser perigosa. Por quê? Porque ela feita do modo certo, ela nos edifica. Mas uma correção feita do modo errado é algo sério. Pode trazer problemas. Pastor, qual a diferença entre o modo certo e o modo errado de corrigir? É a sua atitude. Eu estou apontando a fraqueza de alguém na sua vida só para destacar que você está errado, só para dizer, olha como você é errado, olha aqui, e esqueça isso. Se for só para mostrar para a pessoa que ela está errada, esqueça. As pessoas não precisam ser destacadas nas suas falhas. Ninguém precisa mostrar para você seus erros, seus pecados. Nós já o conhecemos. Se você vai fazer para atacar, para apontar a falta dos outros, não faça. Porque o propósito não deve ser condenar, mas corrigir, ajudar a pessoa. Aí sim a mudar de comportamento. E aí você precisa se perguntar, por qual motivo que eu vou fazer essa correção? Estou corrigindo para o meu bem, porque eu preciso disso, ou para o bem do outro, que é o texto está falando? Ah, eu quero corrigir porque o cara é tolo, me enche a paciência, é inconveniente, eu não quero. Não adianta, esse é o motivo errado. Você não deve corrigir para o teu benefício, porque isso vai fazer bem para você, mas é por causa dela. Como fazer isso? Efésios 4:15 já falou, fazer isso em amor. Amor significa dar às pessoas o que ela necessita e não o que ela merece. O motivo verdadeiro de eu corrigir alguém, você vai corrigir pessoas e você deve corrigir pessoas. Não é para condenar, mas é para falar a verdade em amor e levantar, exortar, ajudar a pessoa a mudar. Como? A chave para a correção certa é você firmar a pessoa e aí sim corrige o comportamento. Firma a pessoa, corrige o comportamento. Quer seja um amigo, uma criança, um marido, uma esposa, seja o chefe seu, seja um funcionário, firme a pessoa, encoraje ela e aí corrige o comportamento. O seu foco então é firmar a pessoa e aí corrigir o comportamento dela, porque você quer ajudá-la. E em último lugar, entregue às pessoas o crédito completo. Não dê meio crédito, não dê 50%. Romanos 12:10, por gentileza. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Outra versão diz a seguinte: tenhamos uma verdadeira afeição mútua, a quem de boa maneira, no final, damos crédito. Se você quer ser um edificador de pessoas, se você quer ser aquele que destaca o melhor nas pessoas, na vida delas, dê a elas crédito completo, confiança completa. Elogie o crescimento dela, já mudou alguma coisa? Elogie as mudanças que você vê na vida dela. Aquele ex-presidente americano, Ronald Reagan, da década de 80, disse assim: Deus pode fazer grandes coisas através de pessoas que não se preocupam de quem é o crédito. Deus pode fazer grandes coisas através da pessoa que não se preocupa de quem é o crédito. Deus quer fazer muitas coisas através da sua vida, se você não se preocupar se o crédito vai ser dado a você ou a outro. Ah, mas fui eu que falei aquilo lá, eu que fiz aquilo. Esquece. Honre as pessoas da sua vida. Glorifique a Deus. Dê crédito, dê confiança às pessoas que fazem progressos, que geram algum resultado. Quem não conhece ou não reconhece a excelência dos que se esforçam,
se você não reconhece a excelência daquele que está se esforçando, por mais que tenha suas falhas ainda, você vai premiar a mediocridade daqueles que ficam encostados. Se você não reconhece a excelência dos que se esforçam, você vai premiar a mediocridade dos encostados. E para concluir, quando você olha essas 5 coisas, de como ser um edificador de pessoas, dê-lhes um desafio pessoal, vamos lá, desafio pessoal. Dê a eles confiança completa, dê a eles conselhos honestos e verdadeiros e práticos, e dê crédito completo. Pastor, é muito trabalho isso, é muito trabalho. E você não vai talvez sempre fazer tudo. Por quê? Porque a bondade tem um preço. O amor é bondoso, mas tem um preço. Tem um preço ser bondoso. É um preço desafiar pessoas. Tem um preço confiar completamente. Não é fácil. Tem um preço dar conselhos honestos. Tem um preço dar conselhos práticos e verdadeiros. Tem um preço dar crédito completo. É como se tivesse uma etiqueta, uma tag, agora aprendi esses dias o que é tag, eu não sabia. É uma tag ali com o preço para se tornar edificador de pessoas. Pastor, eu quero ser edificador de pessoas. Tem um preço. Isso requer tempo, esforço. Isso requer dinheiro. Isso requer energia. Perder privacidade. Mas, amados, isso dá sentido às nossas vidas. Não viva só para você. Edifique pessoas. Ajude pessoas. Você às vezes está se sentindo sem propósito na vida, falta algo, não se realiza. Comece a edificar pessoas. Mas eu não sei o que fazer. De repente você sabe fazer pão. Então comece a ensinar pessoas a ser melhores padeiros. Eu sei desenhar, eu sei pintar, eu sei tocar algo. Então ensine outros, edifique outros naquilo que você sabe fazer. Cuidar de casa, gerir empresas, cuidar de finanças, seja o que for, jogar vôlei. Sempre é dispendioso ser bondoso. Porque a gente tem a ideia de que ser bondoso é algo que vai acontecer, né? Vai rolar. A filosofia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Você não vai ser bondoso deixando a vida te levar, porque é custoso. O custo, na maior parte, é a generosidade. Porque para a gente ser bondoso, ser edificador de pessoas, nós precisamos ser generosos. E nós ficamos tão aprisionados dentro de nós mesmos, que nós não temos tempo para edificar os outros. Nós não temos tempo para se doar aos outros, porque o nosso foco está no eu, o nosso foco está no meu, no ser, no me, né? Não no ser. Eu não se importo com ninguém, eu olho para mim. É necessário generosidade. Amados, custa ser bondoso. E por que você vai fazer isso então? Hebreus 10, 24. Em reconhecimento por tudo quanto Ele fez por nós, suplantamos uns aos outros em ser prestativos e ser bondosos um para com os outros. Consideramos uns com os outros para nos incentivarmos a boas obras. Na Bíblia Viva ele expande, né? Suplantemos. Deus tem sido bondoso com você, por isso você deve fazer isso aos outros. E é interessante que na época dos romanos, no tempo de Cristo, na época dos romanos, os cristãos estavam já a igreja sendo estabelecida. E os romanos costumavam a confundir a palavra Christus com Crestos. Christus com Crestos. Um é com E, o outro é com E. Christus significa Cristo. Crestos significa bondade. E não era por acaso que eles se confundiam. Porque os cristãos são bondosos. Christus e Crestos. Não tem nada mais sinônimo, não tem nada melhor do que bondoso e ser cristão. O cristão deve ser o máximo bondoso. E o que significa ser bondoso? É você dar à pessoa crédito pessoal, é você despertar a confiança, você dar conselhos honestos, você dar crédito às pessoas. E é isso que significa ser bondoso. E se você quer ser um edificador de pessoas, ou se você já se avalia, eu sou um edificador de pessoas, eu quero perguntar para você, quantas pessoas você conhece que diriam que você fez algo pela vida delas?
E eu quero te desafiar essa manhã. Eu quero desafiar você que está em casa assistindo essa mensagem algum outro dia. Você que está aqui na igreja. Você que quer ser membro dessa igreja, você que já é membro dessa igreja. Nosso objetivo não é encher este lugar. Nós queremos é ter um exército de pessoas que desafiam aos outros, que edificam os outros, que são bondosos. Eu quero desafiar você a dar um novo objetivo à sua vida, a estabelecer talvez mais um novo objetivo também na sua vida. Quer você viva mais um ano, quer você viva 5 anos, 10 anos, 100 anos, eu quero te desafiar a fazer do objetivo primário da sua vida isso. Que eu me comprometa para o resto da minha vida em ser um edificador de pessoas. O meu apelo nessa manhã para você é de você atender ele dizendo o seguinte: Deus, eu quero me comprometer pelo resto da minha vida em ser um edificador de pessoas. Quantos querem atender esse apelo? Se você crê nisso, levanta a sua mão. Agora, se você crê nisso, eu quero que você fique em pé então. Eu quero que você repita isso comigo. Diga assim: começando hoje, eu me comprometo pelo resto da minha vida, não importa o quanto custe, a destacar o melhor das pessoas que entrarão em contato comigo. Eu quero dedicar a minha vida para buscar meios de construir e edificar pessoas. Você falou isso para Deus, não para mim. Não importa se é no seu trabalho. Pastor, mas eu não sei pregar a palavra. Naquilo que Deus te deu, na habilidade, no dom, no talento que Deus te deu. Talvez é de entregar o teu ouvido para ouvir alguém. E eu quero te incentivar a algo prático, muito prático, para hoje ainda você fazer. Você vai voltar para casa, vai almoçar. E hoje à tarde pega uma folha em branco e escreva o nome de pessoas que você lembra que se pode edificar. Ah, eu posso edificar fulano. Eu posso ajudar Beltrano. Estão comigo aqui? Pare um pouco daí e olhe e veja se alguém precisa de sabedoria. A Bíblia diz que peça a Deus que o Senhor dá. Peça a Deus, me mostra pessoas. Só mais baixinho. Olhe no passado, pessoas que você... Deus, qual a habilidade que eu tenho para ajudar? Olhe pessoas que você já ajudou. Pessoas que você já despertou o melhor delas. Elas se superaram, elas foram bem-sucedidas, elas cresceram. Pegue isso e escreva isso no que elas... Puxa, eu ajudei fulano com isso. Uma vez eu ajudei Beltrano com isso. Coloque num papel isso e você vai perceber aquilo que você é um edificador de pessoas. Amados, relacionamentos são mais importantes do que realizações. Pessoas que estão ao seu redor. Imagine o impacto que a família, que a nossa igreja pode ter se nós nos comprometermos a ser esses edificadores de pessoas. E de nós pensarmos, toda pessoa que entrar em contato comigo vai ficar melhor, vai se tornar melhor em sua vida. Por quê? Porque eu vou fazer o possível para despertar o melhor naqueles que estão ao meu redor. Compartilhar Cristo, falar de Cristo, crescer nesse projeto. Porque eu creio que nós como igreja, nós somos uma igreja de desenvolvimento de vidas. Nós estamos aqui para desenvolver vidas, desenvolver talentos, para você se tornar um cristão genuíno, mas você também se tornar um empresário cristão competente e capaz. Você se tornar um gestor, um engenheiro, um técnico, uma dona de casa, um pai, uma mãe, um açougueiro, um pedreiro, um pintor, seja o que for a sua área, um cozinheiro, ser uma pessoa melhor em todas as áreas da sua vida, porque a Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E nós vamos fazer isso. Provérbios 11:17 diz: quem age com bondade faz bem a si mesmo. A NVI diz: quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. Amados, quando você ajuda o outro, você vai se sentir melhor. Quando você ajuda outras pessoas a terem sucesso, você também vai ter sucesso. Quando você ajuda outros a ganhar, você vai ganhar. Quando o executivo, qualquer executivo de grande empresa vai falar isso, que quando ele ajuda os outros, ele cresce junto. Porque quando você semeia, você colhe.
Faça disso, nessa manhã, o objetivo da sua vida. Se tornar um edificador de vidas. Não importa a quem você vai fazer. Eu quero ser, Senhor amado, nessa manhã, um edificador de vidas. Eu quero me comprometer com o reino. Quero me desenvolver pessoas. Ver o pior nas pessoas é fácil. Mas é um vício ver o pior. Bata o olho e a gente já vê o pior. Mas ver o melhor de cada um é uma virtude, não é um vício, é uma virtude. E como você vai fazer isso? Convide Jesus para fazer parte da sua vida. Convide Jesus para fazer parte dos seus relacionamentos. Convide Jesus. Ele decidiu ver o melhor em você. Jesus decidiu acreditar em você, a ver o melhor em você. E Ele investiu em você. Romanos, capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus demonstra seu amor para conosco, em que Cristo morreu a nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Você ainda estava sem Jesus, você estava sem Cristo no mundo, e Ele viu o melhor em você. Assim Deus fez com Davi, quando Davi adulterou, Deus não olhou o adultério de Davi, Deus olhou o que havia de melhor em Davi. Quando Deus escolheu Pedro, quanto foi teimoso e impulsivo, mas Deus não viu as falhas de Pedro, Deus viu o que havia de melhor em Pedro. Deus olhou para aquela mulher samaritana junto ao poço de Jacó, e Jesus não olhou com quantos homens ela se prostituiu, Ele viu o que havia de melhor naquela mulher, despertou nela isso. Quando Jesus viu Zaqueu, Ele não viu quantas pessoas ele roubou, mas Jesus despertou o melhor que a dele. Quando Paulo foi chamado pelo Senhor, Deus não olhou para ele e disse: olha, você já matou em meu nome. Deus viu o melhor que havia em Paulo e despertou isso nele. E você, Jesus hoje está despertando o melhor em você. Jesus não está dizendo quais são os seus pecados, quais são suas falhas, quais são seus erros. Por quê? Porque Jesus vê o melhor de cada um de nós. Jesus vê o melhor do outro. Jesus vê o melhor de nós. Jesus te ama como você está. Mas por te amar tanto, 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 Ele não permitirá que você continue como você está. Ele sabe como você está, mas Ele não vai permitir que você continue assim. Ele vai te edificar, Ele vai crescer. Paulo, quando ainda escreve lá no capítulo 5 aos Romanos, ele diz: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, Cristo morreu por nós, Cristo morreu por você, quando você ainda estava fraco, não tinha força em si mesmo. E eu quero terminar com a força da palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, em João no capítulo 8, versículo 10 e 11. Jesus disse, o texto diz: então Jesus pôs-se em pé e perguntou: mulher, ou senhora, onde estão eles? Ninguém te condenou? Lembra o texto da mulher adúltera? Ninguém, Senhor, disse ela. Então declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá, abandone sua vida e seu pecado. Deixa eu te dizer algo. Pare de condenar. E pare de se condenar. Pare de se condenar pelos seus erros, pelos seus pecados. E pare de condenar os outros. Decida ser livre. Decida viver feliz com Jesus e com as pessoas que estão na sua vida. Transmita graça, favor de Deus sobre cada um. Pai, nós oramos nessa manhã sobre cada vida que está aqui nesse templo e cada pessoa que está em casa. Pai, nos ensina a ver o melhor dos outros. Ensina-nos, Senhor Jesus, a ver o potencial. Ensina-nos a ver as pessoas como o Senhor vê. Que nós nos vejamos como o Senhor um dia nos viu. Nunca fomos e nunca seremos perfeitos até entrarmos na glória. Senhor, mas que nós sejamos aqueles que edificam outros. Que sempre tem uma palavra de ânimo, de edificação.
Pai, nós não estamos nessa terra para sermos os juízes dessa terra, mas para sermos instrumentos de salvação. Pai, nos ensina a desfrutar e a viver esse amor bondoso que vive o melhor dos outros. Pai, derrama isso, derrama graça, bondade, encharca-nos com sua graça, encharca-nos com o sangue de Cristo em nossas vidas, reconhecendo que somos fracos, falhos, pecadores, mas servimos a um Deus que nos ama e não permitirá que nos afastemos desse amor. Pai, dá-nos essa habilidade de ver o melhor, de olharmos para o próximo, vendo com graça, com retidão, desafiando pessoas, entregando confiança às pessoas, entregando o Senhor conselhos honestos e verdadeiros, transformando vidas. Pai, quando pessoas se aproximarem de mim e dos meus irmãos, nós tenhamos consciência que estão se aproximando para que nós os ajudemos a crescer, a sermos melhores, em nome de Jesus.